Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Pessoal, eu que não queria entrar muito na questão, né, do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas eu tenho um paciente que é de Porto Alegre. Hoje ele estava me contando como é que está a situação por lá. Graças a Deus ele e a sua família não estão em zonas de risco, né? Mas hoje ele ia até servir como voluntário em algum lugar, porque trabalha numa instituição pública que está totalmente embaixo d'água, aliás, como várias que ficam ali na região do Rio Guaíba. Muita tristeza, não tem como, daí já chorei de novo, né? Porque não tem como, eu me emociono. Mas fiquei pensando, né? Em primeiro lugar, talvez eu faça uma chamada separada, mas ele diz que estão precisando demais de água e que os correios estão recebendo as doações de água. Só levar lá que eles direcionam, vão fazer transporte e tudo, né? Eu acho que seria legal a gente conseguir colaborar com isso. Não custa nada, né? Diante de tanta tragédia que eles estão vivendo lá em Porto Alegre e cidades vizinhas, porque não é só Porto Alegre, né? Mas daí todo mundo se pergunta por quê, porque tem uma questão que é kármica, obviamente, né? A gente nem entra muito nesse, vamos dizer assim, na explicação exata de qual seria o karma. Eu nem vou entrar nisso. A questão é que eu vivi uma situação parecida em Rio Negrinho. Eu não tenho certeza se eu já falei sobre isso e se eu li a mensagem canalizada que foi lida numa palestra que eu dei lá em Rio Negrinho. Vou contar a história. Tinha um pessoal que fazia curso comigo em Blumenau, mas moravam em Rio Negrinho. Eu fui convidada a dar aula em Rio Negrinho e estava lá, acho que já há um ano e pouquinho, por aí. E de repente, Rio Negrinho sofreu uma enchente de proporções parecidas com essa. Graças a Deus, meus alunos estavam todos protegidos, também em regiões onde não inundava, mas aquilo comoveu demais todo mundo, porque eles chegaram da aula em Blumenau, né? Eles saíram de Blumenau, foram para Rio Negrinho, acho que dava umas 3 horas, se eu não me engano. E quando eles chegaram, viram a cidade toda já inundada. Deu tempo só deles passarem para ir para casa e a coisa explodiu lá. E aí a gente começou a se conversar e para dar um apoio para as pessoas. Meu Deus, você nem sabe direito, né, o que você faz, se você só reza, se você tenta mobilizar uma campanha, o que é que você faz, né? Eu que já tinha vivido essa situação em Blumenau mesmo, em 2008, uma semana, na semana que se deu a catástrofe, como eles chamam lá em Blumenau, onde teve todos os desmoronamentos, né? Os morros despencando, casa caindo, meu, pessoas lá dentro. Foi uma catástrofe mesmo. Na semana que aconteceu isso, eu estaria lá. E o que aconteceu? Alguma coisa que eu não me lembro, não me recordo, que eu precisei transferir o curso para a semana seguinte. E naquela semana aconteceu tudo isso. Eu dei graças a Deus de não estar lá, porque não tinham estradas e eu teria ficado ilhada lá em Blumenau, sem poder voltar para o meu trabalho na prefeitura durante a semana. Ok. Quando eu fui na semana seguinte, nós nos deparamos com aquela cidade parecendo em estado de guerra, as estradas todas com caminhões, né?
levando mantimentos, remédios, aquela coisa toda, colchões, cobertores, água, comida, tudo também para as pessoas que estavam desabrigadas. E na estrada a gente já ia vendo, né? Quando chegando próximo mais a Blumenau, todas aquelas barreiras, né, caídas e interditando a estrada, eles abriram um pedacinho para a gente poder passar e muito tempo para chegar, né, porque a estrada não estava normal e muito medo. E ao mesmo tempo muita emoção de ver todos aqueles caminhões chegando com todas essas doações e cada caminhão tinha lá uma cruz vermelha, mas não era da Cruz Vermelha, era de outras instituições ou de pessoas mesmo, entre aspas, anônimas, né, que se reuniram e eles estavam levando, mas para saber que era isso, eles punham uma cruz vermelha nos caminhões. Muito, muito, muito emocionante. Eu jamais vou me esquecer da imagem desses caminhões e da estrada toda com todas as barreiras caídas. Muito, muito, muito triste. Então, a visão que eu tenho de uma catástrofe está relacionada a Blumenau, né? Hoje, quando eu penso numa catástrofe com água, obviamente eu vou me lembrar da minha casa que inundou, mas a minha casa não recebeu água que veio de baixo e subiu. A minha casa rompeu um cano na caixa d'água do vizinho, inundou a laje dele, inundou a minha laje e começou a chover dentro da casa sem parar 8 dias, sem trégua e sem dar tempo de você tirar as coisas. E aí eu perdi móveis, perdi documentos, etc. Todo mundo já sabe sobre isso. Então, quando eu entro nessa energia, eu também entro na tristeza daquilo que foi perder a minha casa, onde eu vivi 13 anos e 12 anos, quase 12 com meu marido, né? Dos nossos 16 anos. Muito difícil entrar nessa energia, não quero entrar. Então, e não quero entrar em nenhuma energia que rebaixe, né, a minha vibração, como eu tenho falado nos vídeos, mas hoje foi um pouco impossível, porque ele mora lá. E eu não poderia fechar os ouvidos e, claro, ouvir com toda a atenção. Ele que é um geógrafo e foi me dando uma aula de tudo que está acontecendo na questão climática. Foi muito bacana entender, né, sob outro ponto de vista. Mas eu fiquei pensando aqui que eu deveria ler a canalização. Voltando um pouquinho na história de Rio Negrinho. Então, quando eu cheguei em Blumenau, no mês seguinte, que depois de ter acontecido essa tragédia em Rio Negrinho, eu recebi uma orientação durante o mês de fazer uma palestra que falasse sobre a visão espiritual das enchentes. A princípio era isso. E conversei com o pessoal de Rio Negrinho, falei, tem um lugar que a gente possa fazer a palestra e tal, chamar as pessoas. E eu me proponho a fazer, que era algo que eu tinha muita dificuldade de me expor, como hoje eu me exponho sem problema nenhum. E foi ali que eu destravei, eu acho que isso eu já contei em vídeo. Mas assim, então, não, vamos fazer sim, eu acho que vai ser legal e tal. Ok. E aí fomos nos falando durante o mês também seguinte, né? Nós estávamos em junho, junho foi a tragédia, julho nós nos falamos e elas foram as minhas alunas que moravam lá em Rio Negrinho, a Maga e a ai meu Deus, fugiu o nome. Fugiu o nome da irmã do Dudu, do Eduardo. Nossa, fugiu completamente. Bom, essa semana eu tô meio assim, lesada. Que seja Elisa. A Maga e a Elisa foram atrás e conseguiram um centro de excelência de Rio Negrinho, que é onde se fazem as formaturas e, né, acontecem as formaturas e tem peça de teatro e tal. Depois eu vi, tinha um palco com várias luzes e acho que 200 lugares, né?
Uau! E a gente foi se falando e durante o mês elas disseram, né? Aí eu falei, acho que falava com a Maga assim, Mara, só tem em setembro, você não vai acreditar o dia que é de setembro que tem livre para fazer essa palestra. Eu falei, fala. 11 de setembro. Eu falei, para falar de catástrofe tá ótimo, né? E porque 11 de setembro, dia de uma das maiores catástrofes lá, a questão das Torres Gêmeas, né? E, e eu falei, tá bom, ok, é isso aí, vamos lá, vai dar um espacinho aí de tempo, mas não tem problema, dá tempo de divulgar, e foi divulgado na rádio e em vários lugares, fizemos um folderzinho para distribuir lá, eu que estava dando aula lá, já conhecia algumas pessoas, né? Então foi muito legal. E alguns dias antes do 11 de setembro, na verdade, aqui veio 11 de julho, na verdade foi logo depois, né, da enchente em Rio Negrinho, veio a visão espiritual das catástrofes. 11 de junho de 2014, mensagem canalizada por mim num grupo que nós fazíamos meditação. E quando eu estava em Rio Negrinho, eu participava, né? E quando veio essa mensagem, eu disse: Meu Deus, eu vou fazer a leitura na palestra, né? Montei a palestra, aquilo veio, foi uma coisa fenomenal. E eu terminava com a mensagem canalizada e com uma prática de Ho'oponopono, né? E é isso que eu quero ler para vocês hoje. Me perdoem quem me acompanha do antigo canal, talvez eu tenha feito a leitura. Eu não tenho certeza, eu tentei encontrar aqui nos meus vídeos que eu ainda tenho do antigo canal, mas eu não encontrei. Então eu não sei se eu deletei ou se de verdade eu nunca li essa mensagem no canal, né? Mas aqui neste meu canal particular não foi lida essa mensagem mesmo. E eu vou fazer a leitura hoje. Eu acho que é pertinente o momento e que pode abrir um pouquinho a nossa visão, mudar um pouquinho a nossa perspectiva diante de catástrofes, né? A mensagem veio, a visão espiritual das catástrofes, não só das enchentes, qualquer tipo de catástrofe. Então eu vou fazer a leitura para vocês aqui. Amados irmãos, chuvas de bênçãos para vós. Amansai vossos corações para poderdes entender a função de tudo o que vem ocorrendo em vosso orbe. Como células de um grande corpo, vosso orbe está em conexão direta com outras dimensões. Como já vos foi dito anteriormente, a estratégia de reconstrução crística, da qual nossos irmãos venusianos foram os mentores, teve como propósito resgatar vossas almas para a eternidade da evolução. Foi-lhes dada a última chance. Seres de infinita bondade e expansão consciencial que não necessitariam mais adentrar numa densidade vibracional como a vossa, por infinita compaixão aceitaram enlamear vossa vestimenta espiritual alvíssima para vos ajudar. O que foi pedido para a humanidade? Despertem vosso amor incondicional. Em primeiro lugar, por vós mesmos, em seguida, por vossas famílias biológicas, muitas vezes ligadas por laços de sangue e não de amor. Libertem o orgulho de imaginarem que sabem aquilo que melhor lhes convém. Vós não sabeis 1 milímetro do caminho que deveis percorrer e já se arvoram em juízes uns dos outros. O orgulho.
Agora entramos naquele que é o causador de tantas catástrofes. A precipitação no mundo material de um acontecimento como este, que comove a todos e desperta neste instante a solidariedade, é construído gota a gota com o sabor do orgulho e do ódio. A cada vez que emanais esta energia no mundo, estais a contribuir para que o copo se encha e transborde. Cada sentimento de orgulho e de ódio, além de impregnar toda a vossa estrutura energética, enlameando-a, impregna a energia terrícola com a mais alta densidade, como um cataplasma que vai se formando no campo astral. Estas estruturas vão impedindo que a luz divina circule por todos os seres em evolução neste orbe. Estas densas energias, assim como sucede na formação das células cancerígenas, também vão se acoplando por afinidade naquilo que é semelhante ao corpo mental terrícola. Por afinidade no orgulho e no ódio, seres vão constituindo laços familiares, de religião, região, de nação. Ninguém de vós está ao lado do teu irmão por acaso. Não estais a morar em vosso país, nesta cidade ou em outra, por acaso. Existe um liame energético invisível, como um fio condutor que vos liga magneticamente. Formais no astral o grupo do orgulho e do ódio. A cada vez que um membro desse grupo vibrar essa energia, como a tecla de um piano, por ressonância, todos que se afinizam nestes densos sentimentos são tocados, e esse cataplasma se adensa e impede a luz. Impede a ação das energias amorosas de tantos seres que por eras e eras estão a orar por vós. Entendam que, ao se desligarem do grupo do orgulho e do ódio, interrompem a formação destas densidades deletérias. Deus Pai e Mãe, entretanto, provê milagres. Entendam que levariam milhões de anos a desligar-se desse cataplasma astral caso a espiritualidade não interviesse. Estamos no final dos tempos. A cada catástrofe pessoal ou comunitária, desliga-se de uma só vez milhares, milhões de conexões com esta energia destrutiva. O que é necessário que entendam é que seja a água, seja o fogo, seja a dor, o único objetivo é o de transmutar toda a densidade acoplada ao vosso mental emocional que impregna o mental emocional terrícola. Invertam as polaridades da vossa alma. Passem a vibrar somente o amor incondicional, que ele, somente ele, é a chave para a vossa ascensão. As águas que pairaram sobre vossa cidade, assim como muitas em todo o orbe, têm o dever de trazer à tona a vossa solidariedade, a vossa humildade. Hoje és, amanhã não sabes. Somente Deus, que a tudo provê no sentido da vossa evolução, pode determinar aquilo que é correto para vós. Não se arvorem mais uma vez em juízes e carrascos dos vossos irmãos. Enquanto fizerdes isso como raça humana, estarás a criar catástrofes e mais catástrofes em vossas e em várias vidas. Não sobrecarreguem ainda mais aqueles que, num gesto de infinita misericórdia e por livre arbítrio, se enlamearam na vossa densa vibração, como o que ocorre a vós neste momento. Enxerguem a lama terrena como a lama do vosso coração e da vossa mente, assim como deveis limpar
vossas casas da lama acumulada, façam o mesmo com o vosso coração. A cada fio desligado desta conexão tenebrosa, acende-se uma luz que vibra amor por toda a eternidade. Assim que possível, explicaremos mais sobre estes efeitos em seu orbe terrícola de todos os vossos pensamentos e sentimentos em desequilíbrio. Isto é uma aula. Aprendam com a lama. Não joguem fora milhões e milhões de anos de preparação para a reconstrução crística do vosso planeta. Avante com a limpeza, a luz se fará. Com amor, um representante do Conselho Kármico. Uau! Quero dizer que esta palestra que foi importantíssima na minha vida, que destravou meu chakra laríngeo, que eu em cima daquele palco pedi para que as luzes da plateia fossem reduzidas, né? Para que eu não ficasse tão nervosa. Quando eu subi ao palco, como se descesse talvez meu eu superior, e eu falei por 2 horas seguidas. Naquele espaço que cabiam aproximadamente 200 e poucas pessoas, tinham 150 pessoas. Para quem só tinha dado palestra para 20 pessoas, 30 pessoas no máximo, ainda falando de psicologia, né? Não de espiritualidade. Foi algo fenomenal para mim. E eu, em cima daquele palco, eu me vi como se eu tivesse feito aquilo a vida inteira. E nunca mais eu tive vergonha de falar, nunca mais tive vergonha de expressar a minha opinião para um grupo de pessoas ou para 150 pessoas. Foi algo fantástico, a energia que pairava lá era algo fenomenal também. Quando eu terminei, porque o espaço precisava fechar, as pessoas vinham conversar comigo e as pessoas não queriam ir embora. Deu 10 horas, deu 10 e pouco, eu tinha falado das 7h15 até umas 9h15. Atrasamos um pouquinho para as pessoas chegarem, era horário de rush, né? Apesar de ser uma cidade pequena, tinha trânsito, então a gente deu um espacinho, mas 9h15, 10 horas ainda as pessoas estavam lá, ninguém levantava para ir embora. Eu tive que pedir, gente, eu sei que está muito bom aqui, mas a gente tem que ir embora, porque o espaço precisa fechar, né? Alguns funcionários, né, que tinham hora para ir embora e tal. Ok, foi a experiência mais incrível, mais emocionante da minha vida. Eu vou falar, vou chorar. Falar de catástrofe, que eu falei a catástrofe pessoal da minha vida, com a história da minha mãe, do meu pai, e de tudo que nós passamos. E depois eu falei de uma forma coletiva a catástrofe que se abateu sobre Rio Negrinho, e eu transformo aqui a catástrofe de Rio Negrinho em todas as catástrofes que já aconteceram em todo o planeta, né? E que a emoção que eu tenho de ter conseguido transpor talvez a maior barreira da minha vida, porque eu tinha este compromisso com o canal, hoje eu reconheço, e se eu não abrisse o meu chakra laríngeo, jamais eu conseguiria estar aqui hoje falando para vocês tudo isso. Então, me emociona demais e me emociona demais a mensagem, e acho que todos nós devemos refletir profundamente sobre tudo isso. Vamos tirar a lama das nossas casas e também vamos tirar a lama do nosso coração. Mesmo que em alguns momentos a gente fique numa dor, fazer
o esforço de perdoar, de entrar na empatia, na compaixão e emanar amor para todas as pessoas do nosso planeta, que essa é a nossa função. Vamos limpar a lama da nossa casa e vamos limpar a lama do nosso coração. Pedido da espiritualidade. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.